Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos habituais, tá? Vocês vão ver aí no título do vídeo que o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais polêmico, tá? Mas, gente, quando eu falo polêmico, eu não falo polêmico para denegrir a imagem de ninguém e nem falo assim para tá tirando vantagem em cima de ninguém, tá? E vir cá e falar mal, não é esse tipo de polêmica que eu tô falando, tá? Quando eu criei o canal, quem assiste aí desde o início até hoje, deve ter me ouvido falar que eu ia trazer pra vocês tudo aquilo que se passava no meu dia a dia, tá? Que eu ia trazer a verdade aqui pra vocês e sem enrolação, tá? Porque quem assiste aí do outro lado, né? Quem tá aí do outro lado, assim como eu também assisto muitas meninas que estão aí do outro lado, que estão aí atrás das câmeras, né? E eu tô aqui na minha vida pessoal assistindo as meninas, eu penso assim, será que a vida delas deve ser mil maravilhas, deve produzir muito, muito, muito. Só que tem os imprevistos, né, gente? Acontecem imprevistos na nossa vida, da gente não conseguir produzir tanto quanto deveria. Hoje, produzir pouquíssimo, já vai dar meio-dia, eu já saí, já botei roupa pra lavar, já estendi roupa, coloquei feijão no fogo. Então, assim, já dei uma ajeitadinha na casa, eu tô aqui na minha cama. Só que, gente, eu não acordei agora, tá? Eu acordei, era aqui, umas 6 e pouca. Minha tia tava aqui, já levei minha tia lá no ponto. Sabe que eu já tinha que dar um pulinho lá também. Então, assim, gente, o dia vai passando e as coisas vão ficando. Se a gente não tiver aí muito foco, a gente não faz nada, tá? Então, gente, o vídeo de hoje eu vim trazer um pouco da minha realidade pra vocês. E às vezes a nossa realidade não é tão boa quanto parece ou como deveria ser, como que a gente queria que fosse, tá? Se você já passou por situação parecida ao que eu vou falar aqui agora, deixa no comentário para eu saber, tá bom? Porque eu vou amar saber o que se passa aí também, tá? Do outro lado. Porque vocês conseguem saber o que se passa aqui, mas eu só consigo saber o que se passa aí se vocês deixarem no comentário, tá? E o comentário de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Tanto quanto as visualizações, o comentário é importante. Já vou eu com a minha coçação de nariz, gente. Eu tô aqui, ó, produzindo pra hashtag lacrando com as sobras, tá? Pra trazer vídeo pra vocês, mas eu quero trazer uma produçãozinha maior. Não vou vir cá fazer um tapetinho e trago, não. Quero trazer uma produção maior. Por isso, talvez eu traga esse vídeo amanhã pra vocês, lacrando com as sobras, tá? O horário tá meio descontrolado, tá, gente? Ainda não consegui fixar um horário certo pra trazer vídeo pra vocês. Eu tô trazendo o horário que dá, tá? Hoje é segunda, ontem foi domingo, não trouxe vídeo, não deu. A semana foi puxadíssima, mas graças a Deus trabalhei bastante. E, gente, o telefone da minha filha tá tocando, vê se pode. Ela deixou o telefone aqui. Ai, gente, desculpa, eu coloco meu telefone no modo avião pra ninguém ligar enquanto eu tô gravando, e aí o telefone começa a tocar, né? Mas nem imaginava que isso ia acontecer. Mas faz parte, né? Então, gente, como eu ia dizendo pra vocês, que eu acho que eu até perdi o fio da meada. Ah, tá, dos comentários, né? E acho que foi isso. Que é uma forma de eu conhecer vocês também, tá? É essa forma que eu tenho de conhecer vocês. E agora, gente, eu vou contar pra vocês a história que me aconteceu. Uma história verídica, tá? Não é história de pescador, não, tá? Gente, foi assim. Primeiro, a cliente, ela é uma cliente que faz cabelo comigo, tá? Unha, é uma cliente já que não era a primeira vez que ela vinha aqui em casa e que ela comprava ou fazia algum serviço comigo, tá? Então, essa cliente, ela tinha o costume de fazer um serviço, exemplo, vou fazer um alisamento e te pago fica sabe? Ela vinha, pagava o que tava por trás e fazia outro, pagava, ficava, entendeu? Às vezes eu trabalho assim, gente, com pessoas que eu conheço e tal, tenho mais intimidade, mas não é o correto. Mas, gente, eu não tenho escolha, eu preciso trabalhar, então eu tenho que
jogar na sorte. Também na questão do crochê, tanto quanto na questão do serviço de salão. Até aí tudo bem, né? Só que aí essa cliente veio, fez o cabelo, fez a unha e levou um tapete. E é um tapete grande e um jogo de banheiro, tá? E aí, gente, se passou... Eu tô olhando pra baixo às vezes, gente, porque eu tô aqui, tá? Se passou um mês, se eu não me engano, 2. E aí essa cliente... aí começou a atrasar e tal, aí ela começou a mandar uma partezinha do dinheiro. E... assim, a quantia que ela combinou comigo não bateu, sabe? Ela falou, te dou metade esse mês, tal dia, e te dou metade no outro mês. Chegou o mês, o dia dela me dar, e ela não me deu nada. Jogou pro outro mês e não me deu nem a metade. Estão conseguindo entender o raciocínio? Então, gente, tudo bem. Ok. Só que chegou tal dia dela me dar de novo mais uma parte do dinheiro, ou o restante, né, que era o restante, porque já tinha acho que uns 2 meses já. E aí ela falou pra mim se podia me pagar aos poucos, porque, né, ela tinha se enrolado. Aí eu falei pra ela que assim ficava complicado, porque eu já tinha esperado até mais do que eu podia esperar, né, porque eu tava contando também com esse dinheiro, porque às vezes a gente conta, né, com o dinheiro na mão de outras pessoas, isso não pode acontecer, mas... às vezes, gente, eu sei que eu fui errada nessa parte, eu fui errada, porque foi eu quem vendeu o fiado pra ela, tá? Ela não me obrigou a vender. Então, assim, só que ela acabou, gente, se enrolando, tá? Ela tem várias criancinhas e tal, fica complicado dela trabalhar. Então, assim, ela acabou se enrolando. E ela virou pra mim e falou assim, Natália, eu não usei os tapetes, eu vou te devolver. Ela nem perguntou se eu aceitava de volta, né? Ela só falou, eu vou te devolver porque eu não vou poder te pagar. E aí eu fiquei assim, caramba, e agora? E agora? Porque a mercadoria ficou um tempo com ela, alguns meses com ela. Apesar dela não ter usado, ela não usou, tá, gente? Eu sei que ela não usou. Porque a gente sabe, né? Quando o produto é usado ou não, a gente sabe. Ela não usou. Ela foi sincera comigo, ela não usou. Porém, poxa, eu tive a oportunidade de vender para outra pessoa e receber, entende? Foi um tempo perdido, esse tempo que eu fiquei esperando para receber. Só que eu achei, apesar de ter ficado assim, não foi com raiva, gente, não é raiva. Sabe aquela sensação um pouquinho de... não sei nem explicar para vocês... aquela sensação de, poxa, caramba, e agora? Eu vou ter que vender de novo, e aí? E aí eu falei pra ela, olha, eu não costumo trabalhar assim, sabe? Com devolução e tal. Só que assim, pra eu não perder de tudo, gente, eu aceitei de volta. Falei pra ela que se tivesse direitinho, que se tivesse... tudo direitinho, ela não tivesse usado, eu ia abrir essa exceção, gente. Por quê? Porque não ia ter jeito. Ela não ia poder me pagar e eu ia ficar sem o dinheiro, sem o produto. E aí, eu recebendo o produto de volta, eu tinha a chance de vender para outra pessoa, sabe? Então, eu aceitei de volta, gente. Deixa nos comentários o que você faria na minha situação. Se você aceitaria, se você deixaria com ela e falava assim, não, me paga quando puder, porque já comprou e tal. Beleza. Eu aceitei de volta, tá? Gente, um tapete, ele já foi vendido, tá? Que ela devolveu. Vou deixar passando a fotinha pra vocês aqui em cima, tá? Pra vocês verem a fotinha. Tem lá no meu Instagram também. Ele é um tapete bem grande, tá? Ele é quase uma mini passadeira, tá? Fica em torno de 90 por 60. O dia que eu trouxer esse tapete de novo, eu mostro pra vocês, tá? O dia que eu fizer de novo, que ele é lindo demais. Esse tapete, pra quem quiser saber, ele é o tapete pavão e eu faço ele pela videoaula da Diane Gonçalves. Ele fica com uma média de 400 e poucas gramas. Apesar do tamanho dele e do bico dele ser bem trabalhado, até que eu acho que não gasta tanto, tá?
E aí a história desse tapete é bem engraçada. Por quê? Quem me encomendou esse tapete era uma encomenda. E aí a cliente falou, Natália, eu quero um tapete desse na cor tal, porque ela já tem um tapete desse, que era nessa cor, no cru. E eu quero outro, mas não precisa ter pressa. Como eu tava começando no crochê ainda, e eu tinha a cor cru, e eu não tinha outra coisa pra fazer, eu fui e fiz o tapete pra ela. Aí ela falou, Natália, não era pra agora, não sei o que. Eu falei, tudo bem, se você não quiser pra agora, eu passo pra frente, quando você quiser, eu faço outro pra você, sem problema. Eu não tenho, gente, essa coisa de ficar discutindo, derramando tempestade de copo d'água não, tá? O que eu puder fazer pra resolver a situação, eu resolvo, tá? Então, acabou dessa cliente chegar aqui, né? Aqui devolveu, ela viu e aí levou o tapete. Aí ela ficou esse tempo com o tapete, devolveu. E no final das contas, quem ficou com o tapete foi a primeira que tinha encomendado. O tapete, querendo ou não, voltou pra ela, entendeu? Ela falou, aí no dia que a menina mandou mensagem, ela tava aqui. Eu falei, poxa, ela quer devolver o tapete e tal. Ela falou assim, se eu tiver direitinho, eu fico com o tapete, não tem problema. Eu falei, tá, eu vou ver. Ela tava fazendo unha nesse dia. Eu vou ver. Se chegar direitinho, eu te mando mensagem, embrulho e mando pra você. Eu embrulho de novo e mando pra você, porque aí o papel já tava meio amassado, o plástico amassado e tal. E aí, gente, eu fui e vendi pra aquela pessoa que tinha me encomendado, que na época não queria naquela hora, e aí depois ela ficou, tá? Então por isso que não tem o tapete aqui, só tem a foto pra vocês, tá? E o jogo de banheiro, gente, é esse jogo aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse jogo azul com cru, tá? Ó, tampa de vaso. Ó, tampa do vaso. Tapete. Ó, daquele mesmo modelo que eu tava fazendo de desafio. Gente, esse aqui não é do desafio, tá? Não é. Se você for lá na playlist dos 10 jogos de banheiro, você não vai ver esse jogo lá, tá? Até porque esse jogo aqui, gente, pra você ver como que tem tempo, esse jogo aqui foi feito bem antes de eu abrir o canal, de eu começar a postar vídeo aqui no canal, tá? Então, você não vai ver esse jogo aqui. Tem azul lá? Tem. Tem azul com cru no modelo prático chique. E tem o azul nesse modelo, mas não é com cru, é com cinza. Você pode ir lá no canal, na playlist, que você vai ver. Você não vai ver esse jogo lá. São 10 jogos que eu fiz. Esse aqui não tá incluso, tá? Esse aqui foi devolvido pela cliente. Ai, Deus. Às vezes dá vontade de chorar. É porque, gente, a gente faz o nosso trabalho com tanto carinho, com tanta boa vontade, e chega na hora que acontecem essas coisas, tá? Mas, gente, eu trouxe esse vídeo pra vocês, não é pra denegrir a imagem da cliente, tá? Ela pode até estar assistindo esse vídeo, não é pra denegrir a imagem dela, não é pra, fulano é pilantra, nada disso, tá? Ela até foi muito correta comigo de ter pedido pra devolver, se ela sabia que ela não ia poder ter condições de arcar com a dívida que ela tinha comigo, tá bom, gente? Então, assim, eu até fiquei até, assim, mais aliviada dela não ter usado, ter me devolvido e eu não ter perdido tudo. Tá aqui, tá perfeitinho, não foi usado, tá? Tava até com cheirinho de guardado, sabe? Quando a gente guarda na sacolinha, tá com cheirinho guardado. Tava na sacolinha que eu mandei. Então, assim, acontece, né, gente? Acontece. E aconteceu comigo. Se aconteceu com você, deixa aí nos comentários, tá? Pra mim saber se já aconteceu com você algo semelhante. E pra dizer pra vocês que isso pode acontecer, tá? Principalmente se você vende fiado. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso, não tem jeito. Aqui eu conheço todo mundo, praticamente. É um bairro pequeno. Eu conheço todo mundo, praticamente moro aqui há mais de 10 anos. E eu tenho as minhas clientes antigas, de unha, de cabelo. Então, assim, não tem por que eu chegar e não vender pra elas fiado, porque elas vão falar, poxa, sempre andei certinho com você, sempre te paguei direitinho. Então, assim, como diz o ditado, os inocentes não podem pagar pelos pecadores, não é assim que se diz? Então, eu vendo sim, gente, vendo fiado. Só que, porém, assim, se for para alguém que eu não conheça, vai ser difícil. Porque não vem escrito na testa, e até mesmo quem vem, até mesmo as pessoas que a gente conhece,
às vezes é mais complicado, porque imprevisto todo mundo tem, gente. Todo mundo tem uma conta para pagar. Se você não deve para pessoa física, às vezes você deve para o banco, você passa o cartão, divide, você tá devendo de qualquer maneira, sabe? Eu tenho as minhas contas, eu tenho dívidas. Eu tô, gente, assim, na saga, vocês não têm noção, tô na saga para tentar finalizar as minhas dívidas com cartão de crédito e eliminar cartão de crédito da minha vida. E ao invés de ficar devedora, eu ficar assim com meu saldo positivo sempre na minha conta, tá? Porque muitas vezes a gente fica zerado porque faz contas e faz contas e faz contas. Às vezes é necessário, não tem jeito. Mas eu tô sim, pensando seriamente em dar o máximo de mim para pagar tudo, quitar todas as minhas dívidas com cartão e esquecer de que o cartão existe. Porque, gente, é uma dívida que você tem e que você pode ficar sem pagar? Você até pode, mas você não deve. Não deve ficar, porque vai sujar seu nome, o banco precisa receber, vai ficar te cobrando, mandando mensagem. Isso não é legal, gente, não é legal. Então, assim, que você que assistiu até aqui, deixa no comentário. Eu assisti até aqui, tá? E deixa sua opinião a respeito, tá, gente? Do que você faria. Se você não venderia fiado, deixa aquilo que você acha, tá, gente? Que você pensa a respeito desse assunto. É até complicado de falar esse tipo de coisa. É até complicado de trazer esse tipo de assunto. Porém, às vezes é necessário para quem tá começando no crochê agora, ou até mesmo quem já tá no crochê há bastante tempo, pode passar por esse tipo de situação que eu passei, tá, gente? Mas, graças a Deus, foi vendido outro, esse aqui tá aqui. Eu creio que vai ser vendido também. Se não for vendido, eu coloco no meu banheiro e tá tudo certo, tá? A gente ficou um pouquinho chateado porque a gente gasta produto, né? Produto. Tô pensando que tô falando de cabelo, gente. A gente gasta material, matéria-prima, que é o barbante, a gente gasta nosso tempo, sabe? Então, assim, a gente se chateia um pouquinho que a gente tava contando com aquele dinheiro. Mas nada, gente, que me faça ter raiva, mágoa, nada disso, tá? Acho que o mundo, ele as coisas estão tão corridas que eu não tô tendo tempo para guardar mágoa de ninguém, tá? Espero que você também não. Espero que também seja aí para você abençoado aí as suas vendas, suas produções, para quem trabalha com crochê, para quem não trabalha, que o que você faça seja abençoado, tá? Porque todo mundo na vida, a gente pode passar por isso em qualquer área da vida, tá? De ter os imprevistos, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que estar um passo à frente de tudo. Não de Deus, né? O único que a gente não deve estar um passo à frente é de Deus. Mas que a gente tem que estar um passo à frente com uma carta na manga, um plano B, sempre, porque os imprevistos, eles acontecem e eles não avisam que vão acontecer. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Tô aqui, ó na produçãozinha, vocês vão ver o que vai sair daqui, tá, gente? Olha, tá pequenininho, tem alguns prontos ali, não é grande, tá? É restinhos. Deixa eu contar uma coisa pra vocês vão morrer de rir de mim. Ó, vocês estão vendo meu rostinho? Ó, tô olhando pra cá, não era pra olhar pra cá, né? Senão eu vou ficar olhando torto, eu não tô olhando, aí eu tenho que olhar pra vocês. Gente, achei um negócio no meu celular aqui, né? O povo, a maioria deve saber, mas eu, como sou bem leiga pra essas coisas de celular, achei um filtro aqui, gente, pra tirar um pouco aquelas marcas de espinhas horríveis que tava no meu rosto. Muita olheira, gente. Vocês sabem por quê, né? Quem me assiste sabe por que eu tenho muita olheira. E até que ficou bom. Até que eu gostei. Porque ninguém é obrigado a ver minha cara feia, né, gente? É tão ruim você assistir uma coisa que você não tá gostando, é muito ruim. E quanto mais a gente puder ajeitar pra ficar bonitinho, ficar mais apresentável pra vocês, é melhor, tá? Não que isso influencie
tá? O que importa é o conteúdo que tá sendo trago. Mas eu achei, eu me sinto melhor quando, né? Aí eu não preciso nem maquiar, né, gente? É menos um tempo aí pra mim, né? Pra poder ficar tampando aí olheira, tampando espinha, até porque ó, aqui tem, olha a marca. Mas suavizou bastante. Vou fazer isso sempre, pra gravar vídeo pra vocês, tá? Pra ficar aí, talvez pra tentar, não sei como é que vai ser depois que subir pro canal, mas pra tentar a imagem ficar mais bonitinha pra vocês, pra ficar melhor pra assistir, tá, gente? Isso também a gente tem que levar em consideração, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido o meu lado, o lado da cliente também, óbvio. A gente tem que ver os dois lados, não só apenas um, ver os dois lados. E, gente, deixa aí no comentário aí o que você achou, o que você faria, o que você não faria, tá? Que eu tô bem curiosa pra saber a opinião de vocês, tá? Então, gente, ó, grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!